Bom dia, pessoal de análise de investimento, passando aqui para gravar um videozinho rápido, no máximo 5 minutinhos, sobre a tarefa 3, tá? Eu tenho recebido algumas respostas, algumas corretas, outras não, e existem já, só para contextualizar, você pode resolver essa tarefa 3 de várias formas, ou por regra 3, ou pela lógica, ou o que eu gostaria que fosse, que vocês resolvessem ou pela fórmula ou pela HP. Mas não se preocupem, quem mandou e não está certa a resposta, essa tarefa você não vai ter nota zero. Já comentei isso lá no vídeo da introdução. Para mim, interessa é o aprendizado de vocês ao longo do tempo. Mas vamos lá. Eu vi que alguns estão batendo cabeça aí, tá? E não estão conseguindo resolver. Eu vou fazer uma apresentação agora para vocês aqui de um slide, já havia mandado aquele slide sobre cálculos de taxas. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí só um momento. Eu vou tentar aumentar lá. Agora sim, botei na tela cheia. Compartilhar. Vocês devem estar vendo aí a fórmula de cálculo de taxas. É a mesma fórmula que eu passei lá naquela dúvida do colega lá. Então, é a mesma fórmula, valor do futuro dividido pelo valor presente, elevado a, no caso lá, eram 12 períodos, salvo engano, então é 1 sobre 12, menos 1 vezes 100. Essa mesma fórmula, nós podemos reescrever ela, para calcular a taxa de variação de um período para o outro. É a mesma fórmula, note o valor atual dividido pelo valor anterior. Por que não eleva a nenhum expoente? Porque a diferença ou a variação de um período para o outro. Então, seria 1 sobre 1, né? Qualquer coisa, 1 sobre 1 sempre vai dar 1, então você não precisa colocar o expoente lá em cima, nem calcular o expoente. Então, valor atual dividido pelo valor anterior, menos 1 vezes 100. Essa fórmula vocês têm que decorar ela. Na nossa região aqui, você ouve comentários, matérias de telejornais, etc. A produção de soja no Mato Grosso ou em Sinop, no ano passado foi de tanto, e nesse ano foi de tanto. Qual é a variação percentual disso? Muitos jornalistas até me ligavam, professor, qual que é a variação, por exemplo, do crescimento dos alvarás de licença de construção de casas, de moradias em Sinop, que no ano tal era um tanto e no ano atual era tanto. Vem aqui para resolver. Eu digo, olha, não preciso resolver aí para você, calcula você mesmo. Mas eu não tenho HP. Qualquer calculadorinha aí que você ganha de brinde aí, você consegue resolver, pega o valor atual dos licenciamentos, alvarás de construção de casa, divide pelo ano anterior, menos 1 vezes 100, você tem a taxa de variação. Então, eu coloquei um exemplo ali embaixo. Esses dados aqui são reais, tá? Ontem saiu os resultados consolidados da SLC do ano passado em relação ao ano de 2019. E aí a pergunta, se nesse ano foi de 510 milhões o lucro da empresa, quase 511, e no ano de 2019 foi 315, eu, como interessado na empresa, eu pergunto, qual foi a variação desse lucro no ano de pandemia? E aí é só calcular pela fórmula, olha só, pega o lucro atual, divide pelo lucro do ano anterior, o impacto de um período para o outro, menos 1 vezes 100. Por que menos 1? Porque você está dividindo aqui, e em frações, qualquer coisa dividido por ela mesmo sempre vai dar 1, sempre vai dar a unidade. 500 bilhões dividido por 500 bilhões vai dar 1. Então, você precisa, na fórmula, tirar a unidade. E depois, lá no final, você multiplica por 100 para transformar o resultado em percentual, na base de 100. Então, nesse caso aqui, está aqui o exemplo, calculei para vocês.
a variação na taxa de lucro deles do ano passado, de 2019, aliás, para 2020, o lucro cresceu 62%. É um avanço expressivo, considerando que um ano de pandemia, você tem aí restrições às atividades e tem que adotar medidas e protocolos, enfim. E na HP, olha como é bem simples na HP, por isso que para alguém aí eu respondi lá no WhatsApp, eu acho que meia dúzia de cliques na HP você resolve. Notem aqui, eu estou encontrando, calculando a taxa de variação de um período para o outro. E aonde se aplica isso na tarefa 3? O enunciado lá dizia que um estudo realizado por alunos da disciplina, análise de investimento, ou seja, vocês concluiu que existe um padrão de contaminação aí nessa pandemia. É lógico que isso aí eu inventei, tá? Só para... E usei a pandemia, ou essa taxa de variação, porque não existe taxa de juros nisso aí, mas é uma taxa de variação. Vocês precisavam, primeiramente, naquele enunciado, encontrar a variação percentual, ou a taxa de crescimento dessa contaminação. A partir de 2, diz o enunciado lá, esses dois, em um período de 5 dias, contaminam mais 8, totalizando 10 contaminados. Então, o que vocês precisariam era buscar a taxa de variação da contaminação. Quanto é de 2, a partir de 2, resultou em 10. Quanto tem por isso? Aplicando a fórmula, eu não vou dar a resposta aqui para vocês, mas vocês calculem ou pela HP ou pela fórmula. Encontrem a taxa de variação, aí sim, como o enunciado dizia que há um padrão, então subentende-se que a partir de outra quantidade de contaminados, e a partir de outros períodos, o padrão, ou seja, a taxa de contaminação é padronizada e ela vai se repetir. Daí sim você vai para a segunda parte, e daí tem lá no slide inicial que eu coloquei lá como calcular o valor futuro. Alguém perguntou, tem que calcular o valor futuro? É por aí. Mas antes de calcular o valor futuro, você precisa encontrar a taxa de variação. E essa taxa de variação, quando se remete a valores, a números no mercado financeiro, normalmente, como nós já vimos nas outras atividades, é taxa de juros, esse é o fermento que faz a coisa inicial crescer e se transformar na coisa atual. Ok? Espero ter ajudado. Amanhã eu vou postar a resolução dessa questão, amanhã cedo nos siga, e na nossa live das 10 a gente vai comentar e tirar todas as dúvidas, e eu vou fazer alguns outros comentários, tá bom? Pessoal, fiquem bem, bons estudos.